Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no curso Tarô e Sua Intuição. Vamos terminar a simbologia dos arcanos maiores da família do Imperador, falando sobre a simbologia da morte. Nós já fizemos uma aula sobre a morte, na qual nós ressignificávamos esse arcano. Vou deixar o cardzinho para vocês. Acredito que aqui ou aqui, no cantinho. Por que a gente fez essa ressignificação? Para a gente neutralizar. Quando a gente neutraliza um arcano, a ideia não é superar, no caso, a morte, que é o símbolo dessa carta. Não é o medo da morte que a gente quer neutralizar, a gente quer superar o medo que a carta traz. Não é o medo da morte, é o medo que as cartas trazem. Por isso a gente faz esse tipo de exercício. Então a gente neutraliza para poder significar, ressignificar e trazer a simbologia. E isso é muito importante. As interpretações comuns da carta da morte são um desafio difícil, uma mudança árdua, transformação, um trauma repentino e muito raramente a morte física. Agora vamos falar um pouco sobre os símbolos que a gente vê na lâmina. Então, vamos começar com a armadura do esqueleto. Então, a pessoa que está cavalgando aqui, quem está no cavalo, no esqueleto, vou chegar mais perto aqui, Foucault, e ele está de armadura, certo? Vamos falar sobre a armadura do esqueleto, então. Primeiro, a morte é 13, ou seja, da família 4, que é a família do imperador. Eu quero que vocês percebam que o imperador também está de armadura. Então, essa é a nossa primeira esse é o nosso primeiro paralelo aqui. Lembrando que nós teremos uma aula só sobre os paralelos quando a gente falar sobre os arcanos menores da família 4. Mas a gente sempre dá uma pincelada durante. O que a armadura, de uma maneira geral, quer significar? Proteção. Nesse caso, a armadura ela é uma proteção do seu mundo interior. Quando você tira, então, uma lâmina que é uma armadura, uma interpretação possível é a necessidade que você tem de acalmar-se, aquietar-se, proteger-se, cuidar-se, ou seja, o autocuidado, cuidado de alguma coisa que está dentro, você quer proteger o seu mundo interior. Então, ela mostra a importância do que está acontecendo no mundo interno naquele momento. Tira essa lâmina, ou uma lâmina que tem armadura, existe uma importância grande ao que está acontecendo no seu mundo interno. E a necessidade que você vai ter, então, de fortalecer e manter isso, esse seu mundo interno. A rosa na bandeira, isso é uma rosa, tá? Também estilizada, mas é uma rosa numa bandeira. Primeiro, o que a bandeira traz? Traz alguma coisa, anuncia alguma coisa. Bandeira anuncia. E a rosa é pureza. Então, nós temos aqui o anúncio da pureza. Cavalo. Lembrando que esse deck está fortemente apoiado na tradição cristã. E na tradição cristã, cavalo é a morte. O símbolo do cavalo é a morte, o cavaleiro que traz a morte. Em outras tradições, o cavalo é poder. Então, aqui nós temos essas duas coisas, então. Não só o cavalo como a morte, como também o poder. E o imperador e o papa. Aqui, pessoal, o imperador caído, tá? Olha a coroa no chão. Ele já foi pisoteado pelo cavalo. E aqui nós temos o Papa, ou Hierofante. Vamos reparar na ordem das lâminas na nossa jornada. O Hierofante, que é o Papa, é o 5 e o Imperador é o 4. Então é como se a morte estivesse chegando ou passando na ordem que os arcanos vêm. O arcano 4, aqui, Imperador. E o arcano 5 aqui, chegando então ao arcano 5, que é o Papa. Já passou pelo Imperador, está chegando no Papa. Mas, em termos de simbologia, além de estar na ordem dos acontecimentos, depois a gente vai trabalhar certinho toda a jornada, né? Até o 21.
do louco, né? O louco até o 21, que é o mundo. Nessa jornada, nós temos na ordem aqui o 4 e o 5, o imperador e o papa. Mas a simbologia tem o quê? O que é o imperador para uma sociedade? E o que é o papa, esse líder religioso? Então, são dois líderes, duas pessoas importantes aqui. E o que isso significa? Esse tipo de mudança, a morte, vem para todos. E as mudanças vêm para todos. Lembra que, como outros símbolos, nós temos traumas, transformações, mudanças, vem para todo mundo, não vem só para as pessoas comuns. Vem também para o imperador, vem também para o papa. Aqui nós temos, representando também que vem para todo mundo, mulheres e crianças. Está vindo para todos. Okay? A morte montada no cavalo, então, ela passa na ordem e ela vem para todos. Vamos para aqui atrás. Nós temos as torres e um sol nascendo atrás das torres. Chegar mais pertinho aqui para ver bem. As torres e o sol. O que isso significa? Torres são o balanço, o equilíbrio daquilo que está desequilibrado. E o sol, lembra quando a gente fez a ressignificação? É um recomeço, o nascer do sol, um novo amanhecer. Então, a morte, ela vai trazer equilíbrio para tudo aquilo que estiver desequilibrado na sua vida. Então, por mais que você não se sinta à vontade quando você tira essa lâmina, saiba que ela vai trazer o equilíbrio e vai trazer um novo amanhecer. E o rio? Chegar pertinho aqui. Aqui nós temos um rio. Lembra que a gente falou? O lado de cá, seco, agreste, e o lado de cá, florescendo e verdejante. Esse lado de cá está o quê? O verdejante? Além do rio. Pessoal, simbolizando a passagem, né? Então, além do rio. Só que o rio em si, com o barco, pessoal, navio, no caso aqui, né? Um navio, ele traz o quê? Mantimentos, tesouros. Então, você abre mão, e para tudo aquilo que você abre mão, você vai receber tesouros. É como se você fizesse espaço para que o novo chegasse, para que você passasse desse lado do rio para o outro lado do rio. Você abre espaço, abre mão e novas coisas chegam. Os tesouros trazidos pelo navio. Algo que chega com aquilo que você deixa para trás, algo novo chega para você. Não precisa ser na passagem da vida para a morte, pode ser em qualquer um dos outros significados que a gente viu. Muitas pessoas passam por difíceis problemas de saúde e depois que elas se curam do problema de saúde, elas falam coisas como: isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi uma transformação grande, eu aprendi muito. Então, tem esse sofrimento para que haja essa transformação. Um trauma, um acontecimento repentino, uma mudança. Então, se a pessoa perde um emprego, aquilo ali, gente, é muito horrível, é muito traumático, mas pode ser que aquilo abra novas oportunidades, novas possibilidades, e um dia no futuro a pessoa vai poder ver que abriu-se o caminho, a passagem, abriu-se mão, pode ser alguma coisa que você faz escolhendo, ou alguma coisa que acontece com você, que traz o novo aí. Como a gente já tinha visto, então, o planeta é Plutão, e todas as lâminas dos arcanos maiores da família do Imperador são impactos. E esse aqui é o impacto da vida. Será que o único impacto da vida é a morte? Não, são os impactos da vida, com transformações. Palavra-chave aqui: impacto da vida. Então, a morte é sobre o quê? Ciclos. Fins e recomeços. Fins e recomeços. O início e o fim, eles se encontram. Se você fizer um círculo, é uma linha reta. A gente pensa no tempo e pensa na nossa vida como assim, uma linha reta. 1900, lá, nasci. 1900, lá, comecei a andar. Não, pessoal, não é uma linha reta, é um círculo. Nesse círculo, se você pegar uma linha e fechar e formar um círculo, o que você vai ter? O início e o fim coincidindo. Ou seja, a morte, ela fala sobre ciclos, fins para recomeços.
junto com o enforcado, que vocês já sabem, né? Vou deixar aqui o cardzinho, ou nesse canto ou no outro, para a lâmina do enforcado, que é uma aula até aqui bem longa, porque vocês já sabem que é a minha lâmina favorita, né? Então, junto, eu gosto bastante da lâmina da morte também. Junto com a lâmina do enforcado, a gente tem aqui o reino da morte. Reino da morte ou o domínio da morte. Essas duas cartas são conhecidas como o domínio da morte. Lembra aqui que com a paciência e o sacrifício foram descobertos, muitas coisas foram descobertas, teve muito aprendizado naquela espera? Aqui também, nós temos transformações com fins. Não precisa ter medo. Lembra que a gente já falou sobre essa carta? Não precisa ter medo? Não precisa ter medo dessa aqui também. Mudança, às vezes, é difícil, depende da personalidade da pessoa, mas de uma maneira geral, mudança é difícil, né? Então, no domínio da morte, ou no reino, nos reinos da morte, de acordo com a jornada do herói, tá? De Joseph Campbell. Já trouxe aqui na primeira aula a capa do livro. Foi traduzido para o português. Se você gosta de ler em português, você pode adquirir, tá? Nós temos essas duas cartas aqui, no reino ou no domínio da morte. Vamos falar sobre a jornada do herói no final do curso. Mais a fundo, mas a gente sempre pincela. Bom, então o que é, né? O que significa isso? É um local ou um momento de autoexame. Momento de autoexame. Esse aqui era, e esse aqui também. Esse aqui vindo com mudanças repentinas, traumas, transformações, desafios. Então, alguma coisa que acontece que vai parecer um fim, vai parecer uma ruptura, vai ter um sentimento de luto. Não são todas as perdas que precisam ser uma morte física e que causam um luto. Você sabe que quando uma pessoa, por exemplo, perde muito peso, ela precisa fazer, muitas vezes, um acompanhamento psicológico, porque ela tem aquela perda, aquela mudança no corpo físico dela tão grande que parece um luto? E olha que transformação, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, entre outros, sabe, pessoal? Tudo um exemplo simples aqui, mas você tirando, você vai saber o que está acontecendo ali na sua vida, que é, então, essa mudança. Então, parece ou sente tem um sentimento de luto, de perda. E é uma grande oportunidade para crescer. Olha o anúncio aqui. Então, a morte, ela tá, né, deixando aqui desse lado do rio todo mundo pisoteado, caído e tal, mas ela tem um anúncio da pureza. Do outro lado do rio tem, então, as duas torres trazendo equilíbrio, o nascer do sol trazendo um recomeço, o florescer, o navio que traz riquezas, certo? Então, todos nós, independente da idade ou posição social, passamos por isso. Então, cada um de nós vai experimentar essa energia aqui de uma maneira diferente, em momentos diferentes da vida. Mas todos terão a oportunidade de crescimento pessoal. O impacto do trauma, ele nos transforma, né? É como a borboleta, que era uma lagarta e se transforma em uma borboleta. Então, a lagarta, ela se colocou ali na espera, né? Esse aqui fica bem claro, a espera. Mas a lagarta, para ela poder se transformar em borboleta, a lagarta tem que morrer. E é um processo ali que ela vai virar aquela gosta, aí é um negócio complicado ali. Uma cobra que troca de pele, né? A lagarta que vai virar borboleta. Então, se tivesse uma borboleta aqui, ninguém ia ficar com medo da carta, né? Por conta do medo, da morte física, do nosso apego na terceira dimensão, a gente tem medo dessa carta. Mas ela não está aqui para tirar o medo da morte. Ela está aqui para a gente perder o medo da transformação. E a ressignificação que a gente fez, vou deixar mais uma vez o cardzinho, é para que a gente perca o medo da lâmina e entenda a transformação que traz o crescimento. Então, como é mostrado aqui na carta, ninguém se safa, ninguém pode evitar a transformação e nem a morte física. Todo mundo vai morrer
de morte física também, né? Aqui nós temos o hierofante implorando, pessoal. Então, não é uma coisa que você vai estar esperando de uma pessoa que é considerada iluminada, pessoa que tem estudos, que entende que entende o além do rio, que entende o outro lado. Na hora da morte, todo mundo é igual. Vou trazer aqui um exemplo de um filme que ficou muito famoso, que recentemente fizeram até uma continuação, que foi uma outra continuação, né? Que foi Matrix. Lá no primeiro filme do Matrix, né? Morpheus entrega, então, a pílula vermelha e a pílula azul e dá a possibilidade ali. E ele fala, traduzir aqui, uma tradução livre da fala do personagem, que é: se você tomar a pílula azul, a história termina. Você acorda na sua cama, você acredita naquilo que você quer acreditar. Agora, se você tomar a pílula vermelha, você vai ficar no País das Maravilhas. Você vai ficar no País das Maravilhas e eu vou te mostrar quão profunda é a Toca do Coelho. E aí ele está fazendo uma referência a Lewis Carroll e a cidade, o País das Maravilhas com a Alice no País das Maravilhas, né? Toda aquela história que a gente sabe quando ela cai ou se joga ou enfim, né? Está lá no buraco do coelho. E aí o que acontece? O personagem, Neo, ele escolhe o quê? A vermelha. E aí ele começa, então, ou se une à rebelião. Foi uma forma de morte. Então, se vocês observarem lá no filme, eles fizeram toda essa analogia e ele estava renascendo, como se ele tivesse num útero ali, né, aquela gosma e tal. E não foi um processo simples, foi um processo doloroso, né? Foi um processo doloroso. Ele está num outro lugar, onde ele vê a realidade, enfim, né? Quem não assistiu o filme, se tiver interesse, ele fez essa escolha e teve um recomeço. Foi uma morte com um recomeço. E eles colocaram exatamente isso, né? O personagem fazendo como que um renascimento, como se ele acordasse para uma nova realidade. Ou seja, pessoal, com cada morte na nossa vida, com cada fim, nós temos um novo recomeço. Não só na morte do nosso corpo físico, como em todas as oportunidades que a vida nos apresenta aí de transformações para o crescimento. Nós ficamos por aqui hoje, lembrando que nós já vimos a simbologia da morte, nós já vimos a simbologia do imperador, vou deixar cardzinho para vocês, nós já vimos a simbologia do louco, que foi a nossa última aula, nós tivemos a aula de ressignificação dessa lâmina, e na próxima nós finalizamos com os 4 de cada naipes e todas as relações que a gente já deu uma pinceladinha, né? Mas todas as relações aí, para então finalizarmos a família 4. Queria agradecer a todos que colocam perguntas. Se você não se sente confortável de colocar nos comentários, pode mandar e-mail para mim. Para os membros, nós vamos ter uma aula, se você é membro, com aula ao vivo, onde nós faremos uma meditação para a ressignificação da morte. Nossa aula já está marcada, vá lá na comunidade e veja que dia que é a aula. Se você não puder estar, ela vai ficar gravada um mês. Isso para alguns tipos de membro. Se você não é membro, você tem 15 dias para assistir essa aula. Eu queria agradecer a todos que cooperam e apoiam o nosso canal da maneira que podem. Todos vocês são muito bem-vindos. Eu agradeço. Ficamos por aqui. Salve luz!